Boa noite a todos, que possamos, na noite de hoje, com a presença carinhosa do nosso amigo Jorge Hessen, podermos fazer uma reflexão cujo tema é a pluralidade das existências é o elo perdido da teologia contemporânea. Então, só pelo título aqui do tema, vocês veem que vem muita coisa boa pela frente. E possamos, a partir de agora, elevarmos as nossas mentes, buscando a sintonia com a espiritualidade maior, para que neste encontro todos nós possamos ser compensados pelas boas vibrações, pela presença dos nossos amigos mais elevados, que só desejam o nosso bem e a nossa felicidade. Pedimos ainda inspiração e roteiro para que o nosso orador da noite de hoje, amigo de tantas décadas nessa existência atual, possa colaborar com a nossa casa, trazendo-nos conhecimentos e informações importantes para a nossa jornada evolutiva. E desta forma, Senhor, rogamos a permissão para iniciarmos as tarefas da noite de hoje, passando a palavra ao nosso amigo e irmão Jorge Hessen. Gratidão, meu irmão Arnaldo Rocha, poeta do Cristo, mais uma vez aqui, online. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos levar ao coração de cada um que estão aí presentes, boa noite a todos, a mensagem proposta sobre a questão da reencarnação, que o Allan Kardec deu um espaço enorme e extremamente importante no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto quanto no livro A Gênese, tanto quanto em todas as obras básicas, sedimentando as bases de uma certeza absoluta, não somente de uma teoria, mas a confirmação, até mesmo pela prática acadêmica do mundo atual, se confirmando a fenomênica da pluralidade das existências. No quarto capítulo do Evangelho, que é o nosso foco de hoje principal, o Allan Kardec, ele vai buscar vários trechos do Novo Testamento, alguns trechos do Velho, nós não citaremos do Velho Testamento aqui hoje, em face do tempo, mas destacaremos aqueles dos quais, como textos consagrados pelos teólogos em todas as religiões cristãs do mundo, eles não conseguem pensar, eles não conseguem identificar, eles não conseguem, em suas pesquisas, compreenderem, e com uma certa clareza que existe escrita nesses chamados textos sagrados, a confirmação da reencarnação pelo Cristo. Mas por razões várias, a teologia e aqueles que debruçaram em nome dessa teologia a partir de alguns pensadores de 300 anos depois do início do chamado cristianismo, ou do movimento cristão, liderado sobretudo por Paulo de Tarso, que universalizou a mensagem do Cristo. Ele mesmo não citou o tema, ele não fez questão de citar o tema da reencarnação, mas há também citações de Paulo negando a reencarnação, o que nós discordamos, porque Paulo também não negou a reencarnação, embora alguns afirmem que em Hebreus ele teria negado, e eu provo que ele não teria negado, até porque não teria fundamento uma frase solta de que, para confirmar a unicidade da existência, o ser humano só desencarna uma vez, depois disso vem um tal de juízo, conforme consta lá em Hebreus. Mas
se formos levar em consideração o que o Paulo escreveu, de que só se vive uma vez, depois vem o juízo, o que aconteceu com Lázaro, então, estaria fora desse contexto, tanto quanto como a filha do Jairo e o filho da viúva de Naim. Ambos não morreram só uma vez, supostamente, porque eram tidos como mortos. Claro que não estavam mortos. Nem Lázaro. Lázaro estava com uma doença cataléptica, do qual o Cristo realmente restaurou a sua vida normal, mas ele não estava morto, tanto quanto a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Mas, sem entrar nessas controvérsias desnecessárias, o Allan Kardec, ele é muito claro, embora alguns façam interpretações místicas baseadas em João, naquela conversa de Jesus com Nicodemos, que foi o João que fez a narrativa dessa conversa. Mas em Mateus, há com muita clareza uma afirmação direta de Jesus de que o próprio Elias seria o João Batista. E vamos falar sobre isso nessa nossa introdução, no 4º capítulo. A questão da possibilidade de alguém que já morreu voltar a viver fazia parte das crenças da tradição judaica, do judaísmo iniciado lá por Moisés, só que eles traziam o nome de ressurreição. Eles acreditavam que quem já viveu podia reviver, mas não compreendiam de que maneira o fato poderia dar-se. Então, chamavam de ressurreição, o que nós espíritas claramente chamamos de reencarnação, que tem uma conotação completamente diferente de ressurreição. Então, dentro dessa discussão sobre as nossas múltiplas vidas, sobre a pluralidade das nossas existências, sobre a pré-existência física também, o Allan Kardec, ele nos remete a profundas reflexões, mostrando de que não há como duvidarmos de que o Cristo era reencarnacionista, ensinou a reencarnação em alguns momentos que pôde, e num dos trechos que nós vamos trazer para relembrarmos, foi lá no Monte Tabor, quando ele, na transfiguração conhecidíssima, diante de Pedro, de Tiago Menor, filho de Alfeu. Alfeu era irmão do chamado José, que seria o pai de Jesus, portanto, o Tiago Menor teria esse parentesco direto como primo primeiro do próprio Cristo, e o João já era filho de Zebedeu, mas eram 3 apóstolos importantes nesse processo: o Pedro, o Tiago Menor e o João Evangelista. Estavam ali e viram os fenômenos. A transfiguração foi a comunicação de Moisés e foi a comunicação de Elias. Então, eles testemunharam esse extraordinário fenômeno. E, em algum momento, eles perguntaram ao Cristo por que os escribas afirmavam que era preciso que o Elias retornasse a viver. E, diante dessa pergunta, o Cristo esclarece que Elias retornaria, restauraria todas as coisas, mas que, no fundo, o Elias já tinha vindo, não o conheceram e o trataram como quiseram. E assim como farão também com o Filho do Homem. Essa foi a resposta numa tradução minha aqui livre. Então, Cristo ele faz uma afirmação de que o Elias, prometido lá pelos profetas, de que ele voltaria a viver, ele voltou, não o conheceram e maltrataram, como vão fazer também com o próprio Cristo. Então, após essa afirmação de Jesus, descendo o Monte Tabor, após a transfiguração, eles ficaram matutando a afirmação de Jesus, de que o Elias já tinha vindo e o maltrataram. No fundo, já tinham matado, porque João Batista já tinha morrido. Não cita a figura de João Batista nesse momento, mas descendo o Monte Tabor, os 3 apóstolos, refletindo entre eles compreenderam, segundo Mateus e segundo Marcos também, faz a narrativa do Tabor, eles compreenderam que foi exatamente de João Batista que Jesus fazia referência. Então foi uma inferência de 3 apóstolos descendo o Monte Tabor,
após a conversa com Jesus, da pergunta feita da necessidade, segundo os escribas, do retorno de Elias. Mais claro que isso, é só pegar realmente, botar um lápis na minha mão ou eu escrever na mão de alguém. Agora, porque eu quero acreditar na reencarnação, por causa de um fato isolado, não. Nós vamos conversar exatamente o que Kardec coloca no 4º capítulo. Não é somente esse trecho, porque a ideia de que João Batista era o Elias e de que os profetas, Elias era um profeta, podiam reviver na Terra, consta em diversas passagens das chamadas Velhas Escrituras. Se esse fenômeno fosse um equívoco ou fosse uma estrutura teórica errônea, ou essa crença não fosse verdadeira, Jesus, com certeza absoluta, teria combatido como combateu muitas outras crenças. E ele fez isso com muita clareza. Foi dito aos antigos, eu, porém, corrijo, eu, porém, vos digo. É mais ou menos assim. Então, Jesus, ele combatia muitos equívocos de interpretação dos velhos textos. E, se ele não combateu, evidentemente, então existe aí uma... Digamos que o desinteresse dos teólogos de não falar de reencarnação, evidentemente, porque eles estão defendendo a estrutura que lhes dá poder e, evidentemente, o domínio sobre muitas e muitas mentes seguidoras de tais ou quais religiões rotuladas de cristãs. Mateus, como eu disse, ele é mais direto. É o Levi, o grande Levi, foi com as suas anotações que o evangelho de Jesus ganhou muita força e os primeiros cristãos tiveram contato com as anotações dele, que foram multiplicadas, e a mensagem de Jesus foi espalhada na época, naquela localidade. Então, Mateus tem uma narrativa que diz o seguinte: desde o tempo de João Batista até o presente momento, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, ou seja, arrebatar-se ao reino dos céus pela violência, pela guerra. Pois que assim o previram todos os profetas até João Batista. Está lá em Mateus. Para quem quiser, é o 11º capítulo de Mateus. Pois que assim o previram todos os profetas até João, segundo ele, se quiser descompreender, ele mesmo, ou seja, João Batista é o Elias que haveria de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Quem está fazendo essa afirmação é Jesus, que o Mateus narra diretamente. Então, Jesus, ele está dizendo, nesse momento, que ele mesmo, ou seja, o João Batista, é o Elias que haveria de vir. Não há como nós pensarmos que essa interpretação seria uma interpretação no nível mais místico. Porque se em João, com Nicodemos, nós podemos fazer algum tipo de interpretação num sentido um pouco mais místico, aqui não. Isso não acontece nessa passagem de Mateus capítulo 11. Não se permite qualquer equívoco, porque ele mesmo é o João Batista, ou seja, o João Batista é o Elias que haveria de vir. Mais claro do que isso? Por que nós interpretarmos de forma diferente de que o João Batista não era o Elias, se o próprio Cristo, no capítulo 11 de Mateus, afirma isso? E por que as igrejas não levantam essa tese? Por que elas não defendem essas teses? Por que elas não divulgam essas teses? Modificaria muito a concepção de imortalidade, de vida futura dos cristãos modernos. Então, nessa passagem de Mateus, não há hipótese, não há alegoria. Há uma afirmação concreta, direta. E detalhe dessa passagem que Jesus fala que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomada pela violência, nós não podemos esquecer que João Batista ainda estava vivo, porque quando ele fala desde o tempo de João Batista, mas João Batista estava ali naquele momento. No fundo, ele queria dizer exatamente que desde o tempo de Elias,
Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Isso foi, como eu disse, narrado por Mateus. Pode ter sido um equívoco na sua narrativa, mas a verdade, se quiser de compreender, o que digo é ele mesmo, Elias, que haveria de vir. Jesus faz essa afirmação direta. Jesus diz que João Batista é o Elias, não sou eu que estou dizendo, Mateus narra isso. Então, se o João era o próprio Elias, isso está, quando diz desde o tempo de João Batista, fazendo uma referência na época em que João Batista vivia com o nome de Elias, conforme consta em 2 livros de Reis, que é o livro 1 e o livro 2, que conta a história de Elias. Então, dentro dessa realidade, o Jesus faz um acréscimo em relação, e é interessante o acréscimo quando ele fala que aquele que tiver ouvido de ouvir, ouça. Na metáfora, ou seja, naquele momento que ele estava afirmando que o João Batista era o Elias de 900 anos antes, na realidade as pessoas não estavam, em algum momento, em condições de compreender certas verdades da reencarnação, porque como fariseus que o seguiram e depois se tornaram cristãos, eles defendiam a ressurreição como uma crença normal entre eles, de alguém que já viveu voltasse a viver. Então, dentro dessa perspectiva, sob esse nome de ressurreição, a reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais do movimento judaico, do movimento farisaico, do movimento daqueles que defendiam os velhos textos, sobretudo os 5 livros de Moisés. Então, negar a reencarnação é simplesmente negar a mensagem de Jesus. É negar uma afirmação de Mateus, capítulo 11, é negar a compreensão dos 3 apóstolos descendo o Monte Tabor, é simplesmente negar por negar, mas o negar por negar na teologia não interferirá na lei natural da reencarnação. Não será com decretos humanos que a partir de agora está totalmente vedada a reencarnação na Terra. E, a partir daí, revogam-se dispositivos contrários. Então, o homem assim não tem uma reencarnação na Terra. Se fosse assim, né? Mas o homem não tem poder, porque é uma lei da natureza. Um outro fato importante, aí já tem uma interpretação mais mística, é sobre um príncipe dos fariseus, doutor dos fariseus, uma pessoa destacada, muito gostava de Jesus, ajudou, inclusive, após a crucificação, com José de Arimateia, no seu sepultamento, ele ajudou muito diretamente. Era um fariseu, chamava-se Nicodemos, e ele sabia, como autoridade que era, da autoridade moral de Jesus. E numa noite, ele foi escondido para conversar com Jesus, para fazer algumas perguntas a Jesus. E conta aí o João que quando o Nicodemo estava diante de Jesus, ele faz elogios a Jesus, dizendo que ele tinha o dom divino para instruir como um verdadeiro doutor. Ninguém conseguiria ter esse potencial que ele tinha, esses prodígios que ele fazia, se ele não estivesse conectado diretamente com Deus. Ele faz esse tipo de colocação inicial, antes de fazer a pergunta. Aliás, ele nem fez a pergunta, porque antes dele fazer a pergunta, e a ideia dele era fazer a pergunta sobre o tema, Jesus simplesmente respondeu depois de todo esse elogio. Nicodemos, em verdade eu digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Nicodemo não tinha nem perguntado ainda, só fez elogio. E Jesus já respondeu porque ele tinha dupla vista e sabia o que ele ia perguntar. Aí sim o Nicodemos aproveitou e disse, ok, agora, como é que nós podemos nascer na condição de idoso, ou seja, já velho, tornar a entrar no ventre da própria mãe para nascer uma segunda vez? Como é que isso acontece? Essa foi a pergunta. João narra exatamente assim. Como é que pode um homem velho nascer 2 vezes no ventre de uma mulher? Aí Jesus vai explicar para ele, né, de que o que não é nascido, o que não renasce da água e do Espírito não pode entrar no reino celestial. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa conversa vai por esse ritmo e nessa direção. E o Cristo ainda, na sua filosofia, ele diz que o Espírito, ele sopra onde ele quer. Você consegue ouvir a sua voz na metáfora, né?
Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. E exatamente isso se dá com todo homem que é nascido espiritualmente ou do Espírito. Aí o Nicodemos perguntou novamente: como é que pode isso acontecer? Como é que isso acontece dentro da natureza? Porque ele era um filósofo. Se fala de doutor Nicodemo, ele era um conhecedor de filosofia, não estava diante do ignorante, um pescador simples. Estava diante de alguém letrada. E o Cristo disse: mas você é mestre em Israel. Você desconhece esses fenômenos? Essa é a realidade. Ora, se você não acredita ou não está compreendendo quando eu ensino coisas naturais da Terra, como é que você acreditará se eu tentar lhe ensinar e explicar coisas que transcendem as coisas terrenas? Então, Jesus aqui, para não delongar muito, há interpretações místicas dessa passagem, é claro, mas ele aqui está sancionando também a reencarnação com toda a sua autoridade. E põe a reencarnação como um princípio, como condição necessária, quando ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, os religiosos, dentro da teologia caduca do mundo atual, diz que esse processo, quando você nasce uma segunda vez para ver o reino de Deus, Jesus está falando para o renascimento espiritual, você ser uma nova pessoa, a partir de agora eu não sou mais o Jorge, agora eu sou dessa religião A, B ou C, agora eu sou uma nova pessoa, como se isso fosse real. Como se houvesse esse renascimento. Isso acontece assim. O processo de transformação humana demanda milhares e milhares de anos, não é do dia para a noite. Jesus não está falando do renascimento espiritual, sob o ponto de vista de uma encarnação. Quando ele diz um homem que não renasce da água, quando não renasce do espírito, que for interpretada no sentido teológico de regeneração pela água do batismo, que não tem nada a ver com o que Jesus está falando aqui com Nicodemo, absolutamente nada. Porque realmente, se o homem não renasce do seu corpo e da sua alma, conforme essa conversa com Nicodemos, o quê? O que é nascido é carne, o que é nascido do espírito é muito óbvio. Ou seja, o Cristo estabelece uma distinção entre o que é essencial, o que é espiritual, e o que é material, o que é o corpo físico. São coisas diferentes. O que é nascido do corpo físico, é carne. E isso indica que só o corpo procede do corpo, por um processo natural dentro da lei da biologia. E o espírito independe dessa realidade. O corpo morre, o espírito vivifica. Porque quando ele fala que o espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde ele vai, nós podemos interpretar de que, evidentemente, se o espírito fosse criado, por exemplo, ao mesmo tempo que o corpo, nesse que não acreditam na pré-existência, que seria a reencarnação, pelo menos você saberia de onde o espírito vem, né? Vem do útero da mãe, vem do ventre. Na dúvida que o Nicodemos teve, um velho depois voltar a renascer a segunda vez na útero, dúvidas filosóficas estranhas, por que a teologia não defende a reencarnação hoje? 2000 anos após Jesus. Então Jesus ele consagra a pré-existência da alma e, por conseguinte, se você consagra a pré-existência, você consagra a pluralidade das existências. E sem esses princípios, tornam-se ininteligíveis, em sua maioria, as máximas de Jesus. Então, razão, porque de alguma forma se dão lugar a muitas contraditórias interpretações das passagens de Jesus. O mais importante é que nós possamos, com Allan Kardec, estarmos abertos para compreender, não é acreditar. O espírito ele não acredita, não precisa acreditar na reencarnação. Ele procura compreender o mecanismo natural das nossas múltiplas existências. É impossível, num fragmento evolutivo de nada em nossa evolução eterna ou permanente ou infinita, você desenvolver todas as virtudes. É impossível. As nossas virtudes são desenvolvidas gradualmente, reencarnações após reencarnações, durante os milênios e os milhares e milhares de anos. E assim nós vamos crescendo moralmente, intelectualmente, rumo à pura e eterna felicidade daqui a bons bilhões de anos, quando estaremos nas dimensões dos anjos, mas enquanto humanos,
durante o transcorrer desses bilhões de anos, precisaremos reencarnar tantas e quantas vezes forem necessárias. Se 10 milhões de vezes, nós reencarnaremos, se na Terra ou em qualquer outro sistema, nesse infinito universo que Deus jamais parou de criar, existe espalhado nas várias casas que o Cristo cita no reino de Deus ou na casa de meu Pai. Fazer uma reflexão agora paralelo ao que Allan Kardec cita no 4º capítulo que nós analisamos aqui. Nós estudamos aqui Kardec, agora vamos fazer uma análise mais abrangente, ou pelo menos que acrescente a o que eu fiz como síntese aqui. Eu digo fiz síntese, abrangente no sentido que eu fiz uma síntese do Evangelho. No Evangelho explica muito bem, aprofunda muito bem o tema. Eu fiz apenas uma síntese do 4º capítulo. Mas voltando ao tema reencarnação, as primeiras referências a essa ideia da pré-existência ou da reencarnação já se vão muitas e muitas e muitas décadas, anos, centenas de anos, vai se perdendo na noite dos séculos da própria história. E para não ir muito para além de 5.000 anos, vou ficar em 2.500 anos, quando, principalmente, nas Upanishads são a chamada escritura sagrada do hinduísmo atual, até hoje a maior religião hindu. E, de alguma forma, lá se defende já, antes de Jesus, a reencarnação. Antes de Jesus, há 2.500 anos, da mesma forma, contemporâneos a essas discussões da época no Ocidente, no Oriente, na Grécia, como o Pitágoras, que defendia o processo da reencarnação. Tanto quanto vários outros pensadores defendiam a palingenesia, que foi, para nós, no mundo ocidental, o primeiro que ousou a publicar, defendendo a reencarnação, foi o Pitágoras. Tem uma frase que ele diz que a alma nasce muitas vezes, até durante 10.000 anos, e depois parte para a bem-aventurança, que eu falei dos bilhões de anos, para chegar à bem-aventurança, seria a dimensão dos anjos, mas ele utiliza, há 2.500 anos, essa passagem de que nós nasceremos tantas vezes, até o limite máximo em que chegarmos ao grau máximo de humanidade, nosso esclarecimento moral e intelectual máximo, e galgarmos condições angélicas. Isso durará bilhões de anos. Mas, nos primeiros séculos, a própria palingenesia, que quer dizer reencarnação, elas eram defendidas por alguns chamados cristãos gnósticos. Os gnósticos, como cristãos do Oriente, eles eram maioria. É o que estudavam esoterismo, eles estudavam coisas mais profundas, filosófica ou teologicamente. E um desses gnósticos foi o Orígenes, conhecidíssimo por historiador de cristianismo antigo, conhece a origem de Alexandria. Era um gnóstico do Oriente. Foi aluno também de Clemente, lá de Alexandria, e outros que defendiam também as teses de Pitágoras. Então, ele, o Orígenes, defendeu, e ele surgiu, de alguma forma, com as suas defesas, foram formando grupos de gnósticos e monges também, que defendiam, ou passaram a professar, a divulgar bastante, a doutrina da pré-existência, ou da palingenesia, ou da reencarnação, que é a mesma coisa. Para trazer aqui um dado histórico, e também alguma coisa ligada a uma tradição mais popular, aspas, os donos do poder clerical, os que mandavam, desmandavam, faziam o que dava na cabeça, na telha deles, estavam incomodados com esse movimento, como eu disse, de Orígenes. Então era chamado de origenismo, que tumultuava o movimento no Oriente e parte do Ocidente, mormente no Oriente, a partir de Alexandria, irradiando para a parte oriental. E muito próximo ali, né? Egito, pega a região da Palestina e tal, e alcançou muito rapidamente a região onde Jesus pregou e foi crucificado. As ideias de origem acabou incomodando e trazendo algum mal-estar para o patriarca, naquele momento, da chamada Igreja de Jerusalém, oriunda lá da Casa do Caminho, mas ali já estava com uma estrutura meio estranha, uma estrutura bastante hierarquizada,
dentro da tradição patriarcal. Esse patriarca da igreja de Jerusalém, no século VI, ele fez uma solicitação, porque quem comandava ali, antes era o Império Romano, depois foi o Império Bizantino, lá de Constantinopla. Nesse momento nós estamos vivendo, o século VI é o Império Bizantino, o imperador na época era Justiniano. Então, esse patriarca pediu ao Justiniano que pudesse fazer uma intervenção direta nesse movimento estranho dos gnósticos de Alexandria, que defendiam a reencarnação, que estava incomodando as pregações lideradas por ele em Jerusalém. E o imperador reuniu lá, por ordem, deu uma canetada lá, fez uma reunião chamada Sínodo de alguns religiosos, mas depois deu uma outra canetada, assinou um tratado, digamos assim, contra Orígenes. Ele é o imperador. Era um outro império, repito. Existe o Império Romano, que deixou como herança o Império Bizantino. O bizantino já é da parte oriental. E esse imperador, com poder naquelas terras também, heranças do antigo Império Romano, boa parte dessas terras dominadas, e ainda Jerusalém estava sob o domínio do Império Bizantino. Então, o que aconteceu? Ele convocou um chamado Sínodo para discutir isso, em 543. O ano era esse, portanto, século VI. E ele condenou, a partir dessa reunião, desse sínodo, fazendo um documento, condenando as teses relativas à pré-existência das almas e outras posições de origem, que falava também da metempsicose, que não vou discutir aqui hoje. Então, dentro dessa prerrogativa de um imperador de decretar completamente a proscrição de se falar de reencarnação, principalmente preocupado com Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, em que não queria que se discutisse ali, 10 anos depois, exatamente em 553, houve um concílio. Um concílio, quem determina o concílio, dentro da lógica, da estrutura desse chamado cristianismo, nesse momento um cristianismo estatal, liderado exatamente pelo Estado, não mais romano, no caso Constantinopla, que é, como eu disse, herança do antigo Estado romano. E esse Papa tinha um vínculo direto com o imperador Justiniano. E o nome dele era Virgílio. E ele, esse Virgílio, chegou ao papado porque existia um movimento chamado simonia, ou muitas calúnias, algumas cumplicidades com a esposa de Justiniano, chamava-se Teodora. Ele chegou ao papado por simonia. Simonia, você pagava o cargo, você dava dinheiro e tal, e comprava o cargo, e chegava ao alto clero. Então, ele chegou por esses caminhos. Portanto, ele devia favor ao imperador, até porque o imperador era o dono da igreja mesmo. Mas ele tinha esses, né, ele tinha, de alguma forma, sua vulnerabilidade profunda. Então, o concílio foi convocado, e foi o segundo concílio lá em Constantinopla, do qual Virgílio, sob o tacão de Justiniano, acabaram abolindo categoricamente, aí já não foi a proibição, é proibir a controvérsia originista, mediante uma eleição espúria e legítima, e a partir de 553, a reencarnação foi definitivamente banida dos preceitos de direito eclesiástico ou direito canônico. Não se fala mais nisso. A partir do segundo concílio de Constantinopla, que foi convocado por um imperador e com a vulnerabilidade à defecção e uma atitude totalmente, absurdamente frágil de um papa chamado Virgílio. E, a partir daí, com o banimento da reencarnação, no fundo, esse cristianismo nascente, ou chamado cristianismo nascente, comete um dos graves equívocos, porque, a partir daí, você veda a possibilidade daqueles que seguem a igreja chamada cristã, liderada por esse cristianismo que tinha como sede Roma, embora Constantinopla comandasse, e você não fala mais da nossa pré-existência, portanto, você não fala mais da reencarnação. Agora, é claro, existem outras interpretações, porque, de alguma forma, a igreja defende até hoje a vida após morte com
uma interpretação extremamente mítica e completamente ilusória. Porque você defender a possibilidade de você, por não seguir tal ou qual religião, ou não fazer o bem no limite da sua força, ou transgredir as leis por um processo qualquer de escolhas equivocadas, o seu destino após a morte é o inferno, categorizado por circunscrições, ou seja, lugares com bem delimitado, aqui é o inferno, aqui o ônibus vai direto para o inferno. Ok, então o inferno é um local. É a visão que se dá de quem erra ir para o inferno. É um local bem delimitado. Essa mesma igreja não compreende o que acontece conosco após a morte. Então eles defendiam, e a reencarnação derrui, naturalmente, a ideia desse inferno, que dava poder à igreja. Porque quem é que representa Deus para tirar as pessoas do inferno? Porque mais tarde, em outro concílio, eles decidiram, teologicamente, encontrar uma terceira via entre céu e inferno e colocaram e criaram, teologicamente, um outro local, chamaram de purgatório. Aí foi exatamente o grande tchan, né? Eles, poxa, encontraram agora uma escapatória importante, dando mais poder à igreja, porque agora nós jogamos para o purgatório e temos o poder de deliberar para manter no céu ou no inferno aqueles que seguem tal ou qual religião, e esse poder está na mão dos sacerdotes. Então, dentro dessa visão, teria lógica a negação da reencarnação, porque a reencarnação destrói essa visão totalmente míope, distorcida da vida pós-morte, que é mantida até 2024, até no dia de hoje, nesse segundo. Não tem uma visão do que é a vida após a morte. Portanto, eles sequer vão parar para poder fazer uma análise sobre as nossas múltiplas existências, porque se existe um inferno, se você for para lá, é definitivo. Quando muito fica no purgatório, se tiver um bom dinheiro, você pode comprar a sua salvação e ir para o céu. Bom, isso estatologicamente dá mais poder para a igreja. Não só a igreja romana, a igreja também de Constantinopla, a igreja ortodoxa ainda tem e defendem isso. E até muitas linhas que foram oriundas de uma cisão entre eles, da linha reformista, a partir de Lutero, de Calvino e outros que vieram, também defendem de uma forma ilusória, e repito, míope, o que vem após a nossa desencarnação. Eles não têm noção ainda. Não têm noção nenhuma. Nenhuma. Não entendem o que é a vida após-morte. Ainda não tem essa capacidade de entendimento. Vai levar tempo para entender. Até muitos espíritos também, que não estudam, não compreendem bem o que acontece conosco após a morte. Então, até porque o próprio Cristo já derruiria completamente esse dogma defendido, falando de céu localizado e o inferno, e o inferno também, quando Jesus disse que céu e inferno está dentro de cada um de nós, né? O reino de Deus está dentro de vós, o inferno da mesma forma. Então é uma questão de consciência. Morrer é mergulhar dentro da própria consciência e com seu estado de consciência você estará afinizado na região do qual você está, conforme a sua consciência, né? Então, por exemplo, antes do século III, existiam vários outros pensadores. O Clemente foi o professor de Orígenes, né? Ele escreveu um livro chamado Miscelânea e a Tradução, chamava-se Stromata, ou Stromata. E lá ele defendia com outros filósofos a ideia da reencarnação, com Basílides, também era um mestre gnóstico lá de Alexandria. Enfim, todos eles discutiam a questão de reencarnação. Existia um que acabou também batendo de frente, Tertuliano, mas um que nós conhecemos bem foi o Santo Agostinho. Um outro que criou a ideia da universalidade, dessa estatização do governo, mas antes com o Constantino, que foi o que liderou o movimento e liberou o cristão no Estado romano, chamava-se Lactâncio, era uma iminência parta do próprio Constantino. Ele batia de frente também com a questão da reencarnação, mas Agostinho, ele foi alguém que debruçou, que acabou estudando também a questão da reencarnação, e ele dá testemunhos importantes, aliás, como maior teólogo da igreja, dentro da sua filosofia, que foi combatida por Tomás de Aquino mais tarde, porque eram duas filosofias diferentes, a aristotélica de Tomás de Aquino e mais platônica ou platonista, né, do próprio Agostinho. Eram questão de discussões filosóficas, de tentar entender razão e fé,
mas era um filósofo dentro da igreja. O Agostinho, ele estava familiarizado com as teorias da reencarnação, ele foi maniqueísta antes de converter à igreja cristã de Roma. Ele foi realmente, ele era dentro da visão platônica, ele conhecia a questão da reencarnação, e ele faz vários comentários. Ele rejeitava, evidentemente, a metempsicose, por exemplo. Ele tinha, na sua capacidade de entender a questão da reencarnação, de que nós reencarnamos em corpos humanos, não em corpos de animais. E o Pitágoras defendeu a questão da metempsicose, e isso foi combatido. Inclusive, quando foi proibida a reencarnação, também entrava a questão da metempsicose, e até nós concordaríamos, se nós fizesse parte desse concílio, pelo menos a metempsicose ali eu já não aceitaria muito. Agostinho não aceitava, mas a reencarnação ele aceitava. Lá na Cidade de Deus, no livro 10, capítulo 30, ele faz algumas observações, ele faz citações de um neoplatônico chamado Porfírio, que teria rejeitado o conceito de Platão, de Plotino. São filósofos também que discutiam a questão da reencarnação, embora ele não hesitasse em fazer as correções desses mestres nesse ponto. O próprio Agostinho, ele achava que as almas humanas voltavam sim em outros corpos humanos, não em corpos de animais. Era uma discussão de metempsicose, falava de metensomatose, desculpe os termos técnicos, mas falava-se de metensomatose, que seria eu desencarnar e reencarnar no corpo do meu irmão morrendo. Então, é coisa meio estranha. Metensomatose está ligado à soma, ao corpo, e metempsicose está ligado ao psiquismo. Então, o que muda é o espírito. Então, dentro dessa realidade filosófica, se perdeu tempo muito com a questão da metempsicose, que ainda hoje é defendida lá na Índia, quando uma família hindu tradicional defende e consagra a sua veneração a uma vaca, por exemplo, simbolicamente, como ali estivesse reencarnado um ancestral familiar. Isso é metempsicose, não faz nenhum sentido, é defendido ainda hoje por uma... Eu não digo por pessoas muito simplórias, porque os grandes pensadores, existem grandes pensadores na Índia, mas existe também, nós temos mais de 1 bilhão de seres humanos, pessoas muito simples, têm muita ignorância, defendem a metempsicose, infelizmente. Mas, na realidade, para terminar a nossa fala, querido Arnaldo, eu lá no início eu citei a questão de Paulo. Eu preciso retornar a ele porque dizem e o atribuíram a ele exatamente, constante lá no capítulo 9, no versículo 27, de cartas endereçadas aos hebreus, mas uma carta endereçada aos hebreus, provavelmente aos hebreus que conheciam o grego, porque é uma carta escrita totalmente em grego, e está lá exatamente nesse versículo: aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo. E por causa dessa passagem de Paulo, os chamados teólogos negam completamente a reencarnação. Agora, será que Jesus realmente atribuiu para a vida atual um valor decisivo para toda a existência, posteriormente à nossa morte? Ué, aí eu volto à questão do filho de Jairo, né? Quando realmente a unicidade se defendia a questão da ressurreição, um fenômeno impossível. Você realmente, um corpo já está deteriorado, a molécula do meu corpo hoje, depois de morto, depois de decomposto, vai compor outros corpos, outros vegetais, outros animais. Então, não houve essa questão de só se morre uma vez, como eu disse e repito, a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, com o próprio Lázaro. Ambos voltaram a viver e, evidentemente, como nós sabemos, eles morreram outra vez, então morreram 2 vezes, não morreram só uma vez. Então, negar a reencarnação é exatamente ficarmos batendo em ponta de faca, aqueles que querem trabalhar, que querem estudar um pouquinho mais. Agora, ficar algemado aos férreos dogmas humanos disseminados pelos negadores contumazes do princípio natural da reencarnação, lembremos que nascer, morrer, renascer, progredir incessantemente, como foi homenageado Kardec no Dolme, né? Que foi um chamado Dolme druídico, né? Em homenagem a ele, está lá no cemitério Père Lachaise, em Paris, exatamente a máxima dos processos universais da aplicação dos códigos de justiça de Deus. Nós teremos quantas vezes forem necessário. Reencarnar é um regresso contínuo de um mesmo espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, não pela ressurreição, ou seja, reassumir materialmente o corpo que eu já tive durante um período. Isso não, fisicamente é impossível, cientificamente é impossível. Então, fico por aqui. Espero que eu possa ter falado de uma forma clara, respeitosa, mas que nós, espíritas, somos referências para que possamos multiplicar as ideias que Jesus deixou há 2000 anos que foram enterradas.
E a reencarnação, Jesus, bem claramente, eu citei aqui com Mateus, como também ali ele confirma lá no Monte da Boa, e assim vai. Então, nós somos cristãos, portanto, Jesus, reencarnacionista, e, portanto, mesmo que eu não queira, em nome de tal religião, a reencarnação não vai deixar de ser um fenômeno naturalíssimo para a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós tivemos aqui uma verdadeira aula de história e o nosso amigo Jorge Hesse, como historiador emérito, nos traz essa visão e para nós é muito importante, como estudantes da pluralidade das existências, né? Reconhecendo este elo perdido da teologia, desses concílios, e tudo que foi feito para apagar a ideia de reencarnação da história da humanidade, mas não conseguiram, graças a Deus. Passo a palavra ao nosso amigo, irmão, historiador, articulista, escritor, Jorge Resten, na sua simplicidade e humildade, possa nos envolver na prece final. Gratidão, meu irmão. Palavras incentivadoras, que nós possamos, conectado com os nossos amigos espirituais, nossos amigos que nos acompanham desde o começo da nossa reencarnação, desde antes da reencarnação, para as futuras reencarnações, os amigos espirituais que nos acompanham possam nos intuir nessa conexão com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a sabedoria, para que nós possamos, sem impor nada, apenas mostrando de uma forma inteligente e amorosa as leis da natureza, a necessidade do renascimento, para que nós possamos entender as leis de Deus, conforme Jesus o afirma para Nicodemos, que Jesus nos inspire a cada momento e que não somente as nossas convicções, as nossas certezas, as possibilidades de disseminar essas verdades às almas amigas encarnadas ou desencarnadas, mas que o nosso processo de autotransformação signifique também um contágio importante para que, quando as pessoas estenderem as mãos na sua ignorância para aprenderem e tiverem uma necessidade da luz dessa verdade, possamos ofertar de forma amorosa. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos mais uma vez a contribuição carinhosa do nosso amigo Jorge Hessen. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância, agradecendo a todos que participaram deste evento. E essa palestra ficará depois registrada, que ela está sendo gravada, e ficará, né, no site do YouTube da nossa casa. Tá? Um grande abraço a todos, uma boa noite, até o próximo encontro.